Durante muito tempo, a única luz que conhecíamos vinha do céu. De dia, o sol. À noite, um número incontável de estrelas. E desde o início, nossos ancestrais acreditavam que o sol e as estrelas eram celestiais, de outro mundo. E eles estavam certos. Temos observado as estrelas por milhares de anos. Mas até pouco tempo, não conseguíamos entender muito bem nossa conexão com o cosmos. Mas agora, nossa visão astronômica está mais aguçada. Podemos ver mais longe e com mais nitidez. Podemos observar objetos que são invisíveis aos olhos humanos. Nossa visão, cada vez mais aprimorada, nos permitiu realizar grandes descobertas, revelando um universo impressionante e maravilhoso. O que veremos a seguir são as 13 maiores descobertas da astronomia. As 100 maiores descobertas da história. Astronomia. Os planetas se movem. Nossa primeira grande descoberta aconteceu ao longo de séculos, quando os primeiros seres humanos observavam cuidadosamente o céu em lugares como este, nos desertos vazios e sem nuvens do sudoeste americano, no Oriente Médio, na África e na América do Sul. Entre estes antigos astrônomos, os mais importantes foram os mesopotâmicos. Eles consideravam os objetos no céu como deuses e construíam torres gigantescas para poder testemunhar o nascer e o pôr do sol, a lua e as estrelas. Por mais de 1000 anos, eles utilizaram tabuletas de argila para registrar o que viam. Para saber mais, fui visitar o professor de astronomia Owen Gingerich. Este é um exemplo de uma destas tabuletas de argila. Tente ler. Essas pessoas escreviam com letras bem pequenas. Eu fiquei muito surpreso quando uma pessoa entrou no meu escritório, pegou esta peça e começou a ler. E que língua é esta? Eu acho que é babilônio. Centenas destas tabuletas estavam desenterradas. Entre estas centenas de tabuletas estava uma chamada de Vênus de Amizāduqa. Amizāduqa. Bom, na verdade, ele foi um rei babilônio muito antigo, dos séculos 16 ou 17 antes de Cristo. E esta tabuleta registra o movimento do planeta Vênus. É o mais antigo registro que temos do movimento de um planeta. E o que os babilônios faziam com essa informação? Alguém sabe? Bom, era um país em que os rios Tigre e Eufrates podiam ter várias enchentes imprevisíveis. E o firmamento, em contraste, era tão maravilhosamente estável. Então, um tipo de astrologia se desenvolveu para tentar entender a ordem do cosmos, observando o céu e esperando talvez que essas configurações fornecessem algumas pistas sobre o que iria acontecer aos governantes terrestres lá embaixo. Então, eles começaram a registrar presságios, certos acontecimentos ruins, digamos politicamente. Como eram as estrelas no céu? Os planetas estariam na mesma disposição na próxima vez em que algo terrível acontecesse? Depois que os mesopotâmicos realizaram seus primeiros registros, os gregos deram o próximo passo. Alguns astrônomos gregos fizeram uma viagem à Mesopotâmia para descobrir o que estava acontecendo por lá. E parece que eles trouxeram alguns registros sistematizados. Isso acabaria fornecendo a base para elaborar uma teoria matemática sobre o movimento dos planetas. A partir de suas observações, os gregos desenvolveram uma visão do sistema solar que permaneceria pelos próximos 2000 anos. Os planetas se moviam. Sim, mas ao redor da Terra. Nossa próxima grande descoberta faria esta crença cair por terra.
planeta se move. Estamos no ano de 1543. Um homem de 70 anos está morrendo. Seu nome? Nicolau Copérnico. Ele era médico e advogado de profissão, mas por quase 40 anos também foi astrônomo amador. Uma prática que o levou a desafiar uma das crenças mais fundamentais e sagradas de seu tempo. Quando jovem, Copérnico estudou o céu e descobriu que o sistema geocêntrico dos gregos falhava ao prever o movimento planetário. Ele começou a se perguntar se a própria Terra não estaria em movimento. Aqui temos o sistema de Copérnico, mas eu ajustei para ser um sistema ptolemaico, porque a pequena lâmpada está na Terra e... em vez do Sol. Em vez do Sol, para podermos ver as linhas de vista enquanto se movem. Então, o que estamos vendo aqui é a sombra de Saturno. Saturno se move lentamente para trás, mas veja Marte. Marte está andando para trás. Está mesmo. Ele é retrógrado. Como vimos pela lâmpada na Terra. É assim que o vemos a partir da Terra. Agora ele vai parar e vai começar a ficar menor. Ele vai desaparecer no céu. Agora ele irá para frente de novo. Mas aqui está a ideia de Copérnico. Agora o Sol está no O centro. Sol está no centro. E de repente, Todos os planetas... estão se movendo sempre da mesma forma. Eles não param. Copérnico percebeu que os movimentos dos planetas eram melhor explicados se o Sol fosse o centro do sistema solar, com a Terra girando em torno dele como um planeta qualquer. Foi uma percepção revolucionária. Apesar de não haver nenhuma prova de que a Terra se movia, ele escreveu este livro, a base de sua nova teoria. Esta ideia, este livro, mudou o mundo. Sim, porque fez da Terra um planeta e fixou o Sol no centro. Agora, sem essa percepção, não teríamos avançado na física, a física do cosmos. Por acaso, as últimas páginas escritas, estas aqui, no começo do livro, lhe ocorreram no mesmo dia em que ele morreu. Eu acho que ele estava parcialmente paralisado por um derrame. E provavelmente ele aguentou até ter certeza de que ficassem prontas. As órbitas planetárias são elípticas. Todos, dos gregos a Copérnico, presumiam que as órbitas dos planetas tinham que ser circulares. Mas em 1571, o matemático alemão Johannes Kepler derrotou esta suposição com nossa próxima grande descoberta. Desprovido de instrumentos, Kepler improvisou formas de calcular a órbita circular de Marte. O trabalho era tedioso. Kepler escreveu que quase foi levado à loucura, calculando e refletindo sobre o assunto. Seus cálculos começaram a revelar que o conceito dos planetas se moverem em círculos simplesmente não funcionava. Então ele teve uma nova ideia. Kepler percebeu que o Sol devia estar conduzindo os planetas de uma forma que ele ainda não compreendia inteiramente. E para obter uma descrição coerente, ele descobriu que a trajetória seria uma elipse e não um círculo. Com este insight revolucionário, Kepler inventou o primeiro método de prever com precisão o movimento dos planetas e das estrelas através do firmamento. Quando suas tabelas previram que o planeta Mercúrio passaria em frente ao Sol, e nenhuma outra tabela chegou nem perto, foi uma prova dramática da precisão de sua astronomia. Ela ligava os movimentos dos planetas solidamente ao Sol. Este foi um ponto muito importante que ajudou a enfatizar a ideia de que o sistema heliocêntrico de Copérnico realmente possuía uma importância física. Apesar do sucesso da teoria de Kepler, muitos não acreditavam que o Sol poderia ser o centro do sistema solar.
Mas o golpe de misericórdia na antiga crença viria de um homem que, assim como Kepler, preferia usar provas obtidas pela observação para sustentar suas teorias. E este homem era Galileu Galilei. Júpiter tem luas. Conheça Galileu Galilei. Um homem determinado a buscar a verdade sem se importar com os obstáculos. E no caso da nossa próxima grande descoberta, sua determinação o levou a revolucionar nosso conhecimento sobre o Sistema Solar. No ano de 1609, Galileu ficou fascinado por uma nova invenção chamada telescópio. Na verdade, era um brinquedo de carnaval. Quando Galileu ouviu falar dele, ele começou a construir um. Ele aperfeiçoou o brinquedo, transformou-o em um instrumento científico. Galileu apontou seu telescópio para o céu e foi o primeiro a ver as montanhas da Lua e os aglomerados estelares da Via Láctea. E então teve uma visão extraordinária. Um grupo de estrelas brilhantes e pequenas dispostas ao redor do planeta Júpiter. Temos o manuscrito de sua primeira semana de observações. E é maravilhoso, porque vemos que ele gradualmente chegou à conclusão de que essas pequenas estrelas se moviam ao redor de Júpiter. Este foi o momento da descoberta. Galileu percebeu que aquelas estrelas, na verdade, eram 4 luas orbitando Júpiter. Ele então percebeu que estes pontos em movimento estavam orbitando um planeta. Eu costumo dizer que ele inventou os satélites. Você pode dizer, esperei, eles estavam lá? Como ele poderia ter feito isso? Ele inventou a ideia de que eles se moviam ao redor do planeta. Aqui está a prova de que Copérnico estava certo sobre a estrutura do Sistema Solar. Se luas poderiam orbitar Júpiter, então a Terra poderia orbitar o Sol. E a descoberta de Galileu demonstrou que o conhecimento em astronomia só poderia avançar por meio da observação. Uma teoria só poderia ser viável se fosse sustentada por fatos, como nossa próxima grande descoberta. O cometa Halley. Durante séculos, os cometas foram considerados arautos do mal. No fim da Idade Média, a passagem de um cometa inspirava medo e terror. Mas o cientista renascentista Edmund Halley, como Galileu, estava interessado em fatos, não em superstição. Em 1695, ele começou a procurar registros de ocorrências antigas e recentes de cometas. Ele encontrou 24 cometas cuja passagem pelo céu havia sido registrada com detalhes suficientes para que ele esboçasse suas órbitas. Para sua surpresa, ele descobriu que 3 daqueles cometas pareciam seguir a mesma órbita aproximada, circundando o Sol a cada 76 anos. A partir disso, ele pensou, muito bem, este é um cometa que irá retornar dentro de 76 anos. Ele compreendeu que aqueles 3 cometas, na verdade, eram o mesmo cometa. O mesmo cometa. Halley tinha tanta certeza da órbita do cometa que fez uma previsão arrojada. Ele disse que o cometa retornaria no ano de 1758. E adivinha? Ele voltou. O cometa voltou. Infelizmente, Halley não viveu para saborear sua descoberta. Desde então, o cometa Halley, como se tornou conhecido, foi avistado 3 outras vezes por animados observadores do céu em todo o planeta. Não mais um mau presságio, a descoberta do cometa de Halley se tornou um marco na história da astronomia, substituindo uma crença supersticiosa por uma compreensão científica e racional do universo físico. A Via Láctea é um disco de estrelas. No século XVIII,
William Herschel foi um músico clássico cujo amor pela astronomia fez com que desistisse da música e voltasse sua atenção para o firmamento, preparando o terreno para nossa próxima grande descoberta. Quando ele descobriu que o preço de um telescópio de refração era salgado demais para o seu bolso, ele decidiu construir um. Ele se tornaria o mais fabuloso e preciso construtor de telescópios de sua época. Ele utilizava seus telescópios para analisar metodicamente o céu, catalogando tudo o que via. Ao vasculhar o céu, ele se deparou com um objeto que parecia ligeiramente diferente, e era um novo planeta. Ah, é mesmo? E que planeta era esse? Era o próximo planeta depois de Saturno, o planeta Urano. Urano foi o primeiro planeta a ser identificado em mais de 3.500 anos. Mas encontrar um novo planeta não era nada, se comparado ao objetivo mais ambicioso de Herschel. Ele construiu um poderoso telescópio de 6 metros, depois dividiu o céu em segmentos iguais e começou a contar sistematicamente as estrelas em cada quadrante. Era uma tarefa minuciosa e monumental. Lentamente, a contagem de estrelas de Herschel começou a revelar algo extraordinário. A Via Láctea era muito maior do que se pensava. Era um gigantesco disco de estrelas. Alguns quadrantes estavam abarrotados de estrelas. Um deles, sozinho, continha mais de 250 mil estrelas. Outras áreas mais remotas eram praticamente vazias. A descoberta de Herschel foi uma revelação. Este é um modelo razoável da Via Láctea como a conhecemos agora. Mas Herschel só observou uma área deste tamanho, não é? O que Herschel observou era uma área minúscula, talvez deste tamanho. Então era uma parte bem pequena de toda a Via Láctea. Mas mesmo aquela pequena parte modificou o estudo da astronomia. A descoberta de Herschel revelou que nosso sistema solar era apenas uma ilha em um imenso universo em expansão. Relatividade geral. Graças às reflexões de um obscuro funcionário de um escritório de patentes na Suíça, nossa próxima grande descoberta revelou que o universo era um lugar estranho e misterioso. Este funcionário era Albert Einstein. No início do século XX, ele estava intrigado, assim como o resto da comunidade científica, pelo enigma da órbita do planeta Mercúrio. Apesar de as leis da gravidade de Newton descreverem com precisão o movimento dos planetas, estas leis falhavam na hora de prever corretamente a órbita de Mercúrio. O enigma estava relacionado ao periélio de Mercúrio, o ponto de sua órbita mais próximo do Sol. A cada século, o periélio de Mercúrio avançava ligeiramente, uma mudança que as equações de Newton não poderiam considerar. Em uma atitude arrojada e estarrecedora, o jovem Einstein propôs sua própria teoria para explicar o enigma da órbita de Mercúrio. E durante o processo desenvolveu uma teoria que refinaria as leis da gravidade de Newton. Michio Kaku é físico teórico da Universidade da cidade de Nova York. Newton dizia que a gravidade viajava instantaneamente através do espaço. E para Einstein, esse era o ponto fraco da teoria de Newton. Ele precisava de uma teoria que pudesse explicar a gravidade, ele precisava de uma teoria que pudesse explicar a aceleração, o zigue-zague e o movimento circular. Devia haver ondas de gravidade, e a gravidade leva tempo para realizar sua mágica. Para se propagar. Para se propagar. Então, se o Sol desaparecesse, levaria 8 minutos para que nos dessemos conta desse fato. Até mesmo a gravidade viaja à velocidade da luz. Einstein precisava de um novo conceito que explicasse isso, e esse conceito era a curvatura do espaço. O próprio espaço era curvo, e é por isso que os objetos se movem. Einstein acreditava que seu conceito do espaço curvo era responsável pela alteração da órbita de Mercúrio.
Einstein chamou esta ideia de teoria da relatividade geral. Imagine uma cama elástica e coloque uma bola de boliche no meio da cama elástica. A bola afunda na cama elástica. Agora atire uma bola de gude ao redor da cama elástica. A bola de gude irá orbitar ao redor da bola de boliche. A distância, olhando para baixo, Newton diria que existe uma força instantânea invisível atraindo a bola de gude para a bola de boliche. Mas Einstein diria que não há força. Não há atração. Há somente a cama elástica. E por que a bola de gude estaria orbitando ao redor da bola de boliche? Porque a cama elástica está atraindo a bolinha. Então, por que estou sentado nessa cadeira? Não é porque a gravidade me prende ao chão, mas porque o espaço me empurra em direção ao planeta Terra. A ideia de que o próprio espaço se distorcia em decorrência da massa era estranha demais e muitos não a aceitaram. Então, um eclipse solar deu aos cientistas a oportunidade perfeita de colocar à prova a teoria de Einstein. Fotografias foram tiradas das estrelas antes do eclipse e depois dele. Estas fotos foram então comparadas com as imagens tiradas durante o eclipse. Elas mostram que a posição das estrelas na foto do eclipse voltava-se ligeiramente para dentro, curvando-se quando a luz das estrelas passava pelo campo gravitacional do Sol. A teoria da relatividade geral de Einstein estava certa. Sua nova grande descoberta abalou o mundo. A relatividade geral emociona qualquer pessoa que já tenha analisado essas equações. Essas equações eram bem maiores, mas respondiam a questões eternas que nos intrigaram desde a primeira vez em que olhamos para o céu noturno e nos fizemos a pergunta: o que tudo isso significa? O universo está se expandindo. A relatividade geral demonstrou que o espaço era mais misterioso do que qualquer um poderia imaginar. Qualquer um, menos Einstein, é claro. Para obter uma compreensão mais nítida deste extraordinário universo, os astrônomos precisavam de mais dados coletados por observação. E isso exigia telescópios maiores e mais potentes, como o que levou à nossa próxima grande descoberta. Quando Herschel finalizou sua pesquisa celeste em 1830, eles haviam catalogado milhares destes belos, mas estranhos objetos, conhecidos como nebulosas brancas. Na época, ninguém sabia se elas faziam parte da nossa galáxia ou de universos isolados e distantes como a Via Láctea. Em 1924, o astrônomo Edwin Hubble estava estudando as estrelas em várias destas nebulosas, utilizando um telescópio refletor de 100 polegadas no Observatório Monte Wilson, na Califórnia. O telescópio permitiu a Hubble calcular que as galáxias estavam a centenas de milhares, talvez milhões de anos-luz de distância. Ali estavam objetos tão enormes e povoados de estrelas como a nossa própria galáxia, a Via Láctea. É por isso que nós hoje chamamos as nebulosas brancas de galáxias. Quanto mais Hubble estudava essas galáxias, mais intrigado ficava. Naquele tempo, os cientistas sabiam que um raio de luz vindo de uma estrela aparecia como uma cor diferente no espectro. A cor mudava de acordo com o movimento da estrela. Um desvio para o azul significava que a estrela estava se movendo para mais perto da Terra. Um desvio para o vermelho, que ela estava se distanciando. A quantidade de desvios da cor também revelava a velocidade daquele movimento. Hubble descobriu que, ao medir a distância de uma galáxia, seu espectro quase sempre se desviava para o vermelho. E não foi só isso. Quanto maior a distância, maior o desvio para o vermelho. Em outras palavras, o universo estava se expandindo. Foi uma descoberta estarrecedora, com implicações profundas. Ao fazer cálculos retroativos à expansão, os cientistas descobriram que o universo havia tido um início cataclísmico, que um astrônomo chamou de Big Bang.
A Via Láctea emite ondas de rádio. Após 3 anos depois de Hubble descobrir o universo em expansão, nossa próxima grande descoberta revelou um misterioso objeto escondido atrás da poeira do centro da Via Láctea. Ele criaria um ramo totalmente novo da astronomia, utilizando comprimentos de onda invisíveis ao olho humano. Em 1930, o físico Carl Jansky tinha apenas 25 anos e trabalhava para os laboratórios Bell em Holmdel, Nova Jersey. O trabalho de Jansky era identificar os tipos de interferência que ocorriam em comprimentos de onda de 15 metros, então utilizados em comunicações náuticas e transatlânticas. Depois de passar mais de 1 ano registrando dados, Jansky percebeu que havia 3 formas de estática nesta frequência. A primeira era nitidamente produzida pela ionosfera da Terra. A segunda era provocada por tempestades locais. E o terceiro sinal era misterioso, contínuo. No início, ele pensou que parecia vir do Sol. A cada manhã, este sinal lentamente se elevava com o Sol. Durante o dia, ele girava pelo céu e então diminuía juntamente com o Sol. Mas com o passar do tempo, Jansky descobriu que o misterioso sinal de rádio lentamente se afastava do Sol, como se viesse de algum ponto fora do sistema solar. Finalmente, Jansky identificou sua localização em algum lugar na região da constelação de Sagitário. Ele acreditava que havia descoberto um desconhecido objeto interestelar no centro da galáxia. E ele tinha razão. Mais tarde, astrônomos confirmaram que Jansky havia descoberto um gigantesco buraco negro, com massa equivalente a 3 milhões de sóis. Talvez ainda mais significativo seja o fato de que ele foi o primeiro a observar o universo utilizando a radioastronomia, uma forma inteiramente nova de estudar o céu. Foi uma descoberta fundamental. Jansky havia provado que o céu não cintilava apenas com o brilho suave das estrelas. Estranhos objetos se ocultavam em algum lugar a muitos anos-luz de distância, que irradiavam mais energia que galáxias inteiras, como quasares e pulsares, estrelas mortas que giravam furiosamente, com massas tão densas que uma única colher de chá poderia pesar milhões de toneladas. Antes que os astrônomos sequer começassem a entender a vida e a morte das estrelas, novos telescópios teriam que ser construídos para poder observar o céu em diferentes comprimentos de onda. Mas antes que isso pudesse ocorrer, a radioastronomia produziu outra grande descoberta. Apesar de profetizada, ela foi tão inesperada para seus descobridores como as de Jansky. E mais uma vez, aconteceu nos laboratórios em Holmdel, Nova Jersey. Radiação cósmica de fundo. Em 1964, os laboratórios Bell dispunham de uma antena de micro-ondas de 6 metros que não era utilizada. Em vez de destruí-la, o laboratório decidiu permitir que os astrônomos a utilizassem para pesquisa. 2 físicos, Arnold Penzias, de 31 anos, e Robert Wilson, de 28 anos, decidiram utilizar a antena para medir a temperatura do halo de gás que envolvia a Via Láctea. O que aconteceu a seguir foi uma das mais extraordinárias descobertas da astronomia moderna. Oi, Bill. Olá, Dr. Wilson. Eu fui aos laboratórios Bell para ouvir a história em primeira mão do próprio Robert Wilson. Nós dois, Arno Penzias e eu, viemos trabalhar aqui depois de nos formarmos. Viemos medir a radiação proveniente da Via Láctea. E é aí que entra esta antena, porque poderíamos desprezar a radiação que vinha da Terra. E o que restasse é o que estava vindo do céu. Só captávamos cerca de 2 graus da atmosfera da Terra. Talvez pegássemos 1 grau das paredes desta coisa, mas quando a ligamos pela primeira vez, era mais do que o dobro disso, estava em 7 graus. E isso não estava certo. Alguma coisa da Terra devia interferir em nossa instrumentação. Estávamos no alto de uma colina sobre a cidade de Nova York. Tínhamos um instrumento ideal para checar a área.
Então simplesmente a apontamos para o horizonte, varremos o horizonte e veja só, não havia nada demais. Havia um casal de pombos que vivia aqui e é claro que estava coberto de várias fezes de pombos. Então pensamos nós, talvez as fezes dos pombos estejam fazendo mais do que imaginávamos. Arno e eu então decidimos limpar todas as fezes. E nos livramos dos pombos. Como assim? Como se livraram dos pombos? Utilizamos o correio e os mandamos para o local mais distante possível, que era Whippany, em Nova Jersey. Para um criador de pombos que disse, esses pombos não prestam, e o soltou. Alguns dias mais tarde, eles voltaram. 65 quilômetros e eles voltaram. Então, nosso técnico trouxe uma arma e... E isso deu certo, não é? Eu não estava aqui, eu não vi, mas também não resolveu o nosso problema. Ainda tínhamos 3, 4 graus a mais. Começamos a ficar perplexos, porque... Sabe, nós acreditamos na física. Estava vindo de algum lugar. Podíamos calcular o que a antena estava fazendo se não fosse este barulho excessivo. Quando Penzias e Wilson detectaram a estática de rádio, havia duas teorias rivais sobre a origem do universo. Havia a teoria do Big Bang, sustentada pelo universo em expansão de Hubble, e havia a teoria do estado estacionário, que defendia um universo atemporal, sem começo nem fim, expandindo-se eternamente. Quando um amigo soube o que Penzias e Wilson haviam descoberto, ele sugeriu que procurassem alguns cosmologistas da Universidade de Princeton, que defendiam a teoria do Big Bang. Eles acreditavam que uma grande explosão havia deixado uma débil fosforescência térmica no universo, traços do calor da própria explosão detectável em todo o firmamento. E eles estavam prestes a conduzir pesquisas para tentar medir esta fosforescência. Nós os convidamos para cá. Eles vieram e analisaram o que havíamos feito e imediatamente concordaram que havíamos medido o que eles estavam se preparando para fazer. E o que esta descoberta significa? Bom, significa que vivemos no universo do Big Bang e que estamos vendo a radiação emitida 300 mil anos após a grande explosão. Em muitos casos, quando há uma mudança de paradigma na ciência, leva uma geração para as pessoas aceitarem. Mas neste caso, acho que o mundo estava pronto para ela. A humanidade sempre se perguntou sobre a sua origem. Existem histórias religiosas em todas as civilizações já encontradas e acho que temos a resposta definitiva. Nós viemos de uma grande explosão. Explosão de raios gama. O advento da era espacial prenunciou uma era de ouro da astronomia, que ainda prevalece atualmente. Esta era de ouro, estranhamente, não teve início no espaço, mas em um momento decisivo nas relações da Guerra Fria, que também contribuíram para a nossa próxima grande descoberta. Em 1960, apesar de um tratado de proibição de testes nucleares, a União Soviética recusou o acesso de inspetores às suas instalações nucleares. Como resultado, os Estados Unidos decidiram monitorar os soviéticos, desenvolvendo um sistema de satélites em órbita capaz de detectar explosões de raios gama produzidas por explosões nucleares. Como os detectores dos satélites podiam ser orientados tanto para cima quanto para baixo, os cientistas decidiram usá-los para observar se as supernovas produziam raios gama quando explodiam. Entre 1969 e 1972, eles detectaram evidências de 16 curtas explosões de raios gama espalhadas pelo céu. Só havia um problema. Nenhuma das explosões guardava uma correlação com quaisquer eventos conhecidos ligados às supernovas. E o mistério se aprofundou. Durante as próximas 2 décadas, os astrônomos detectaram uma média de uma explosão de raios gama por dia. Mas cada explosão acontecia tão rápido que os astrônomos não conseguiam mirar o telescópio em sua direção a tempo. Finalmente, os astrônomos começaram a solucionar o enigma com a ajuda do telescópio espacial BepoSax, projetado especificamente para detectar explosões curtas de raio-x e gama, identificando sua localização com precisão. Em 14 de dezembro de 1997, o BepoSax localizou uma explosão de raios gama, o que levou às primeiras fotografias de uma explosão em comprimentos de onda diferentes dos raios gama.
Para sua surpresa, os astrônomos descobriram que a explosão havia ocorrido em uma galáxia há 12 bilhões de anos-luz, uma das explosões mais poderosas do universo. Desde então, dezenas de explosões de raios gama foram documentadas de forma similar, todas tão poderosas e distantes como esta. Seja como for, a descoberta das explosões de raios gama mais uma vez nos mostrou que, ocultos pelo véu da atmosfera terrestre, estão objetos que não são apenas estranhos e de difícil compreensão, como buracos negros, pulsares e quasares, mas também são letais. Hoje, as explosões de raios gama podem ser a possível causa dos antigos eventos de extinção que assolaram a Terra. O cientista Sir Arthur Eddington certa vez afirmou: o universo não é apenas mais estranho do que imaginamos, é mais estranho do que somos capazes de imaginar. Ele deve ter se inspirado nas explosões de raios gama, no universo em expansão ou na teoria geral da relatividade. Também acabou se tornando a descrição perfeita da nossa próxima grande descoberta. Planetas orbitam outros planetas. No passado, teria sido impossível para os astrônomos imaginar a descoberta de outros sistemas solares com planetas como o nosso. Mas hoje, os astrônomos já podem fazê-lo graças a potentes telescópios terrestres e espaciais, como o do Observatório Lick em Mount Hamilton, Califórnia, onde Geoff Marcy se dedica a descobrir novos planetas. Como se encontra um planeta ao redor de uma estrela? Bem, é muito fácil. Nós observamos a estrela para ver se ela oscila em resposta à atração gravitacional do planeta. Muito fácil. Muito fácil. Só precisa de um desses. Isso mesmo. Este é o telescópio de 3 metros do Observatório de Lick. Por definição, planetas não produzem sua própria energia, eles brilham pela luz refletida. Mas eles têm 1 bilionésimo do brilho de sua estrela, então não dá para vê-los mesmo com Hubble. Precisamos de um truque, e aí usamos este telescópio. Um truque? O efeito Doppler é o nosso truque. Nós medimos a oscilação da estrela, modificando as ondas de luz que vêm da estrela enquanto ela oscila. A busca por sistemas planetários extraterrestres ganhou força no início dos anos de 1990, quando um astrônomo polonês fez uma surpreendente descoberta. Há uma descoberta maravilhosa de Alex Volchan. É um sistema de 3 planetas orbitando um pulsar, e a forma como ele descobriu isso é emocionante. Ele observou os pulsos vindos do pulsar, e a chegada desses pulsos se modificava quando o pulsar se aproximava ou se afastava de nós. São estrelas ocultas. Pulsares emitem raios X, ultravioleta e raios gama. Eles são os produtos finais bizarros da explosão de uma supernova. E apesar deste ambiente bizarro, lá estavam planetas do tamanho da Terra ao seu redor. Se havia planetas desse tamanho ao redor de pulsares, pode apostar que haveria planetas do tamanho da Terra ao redor de estrelas. Há planetas do tamanho da Terra ao redor de pulsares? Do tamanho da Terra e até da Lua, entre os 3 planetas. Ele detectou esses? Ele os detectou pela oscilação do pulsar. É a coisa mais sensacional É do mundo. inacreditável. Desde a descoberta de Volchan, Marcy e outros astrônomos descobriram mais de 130 planetas extrasolares. Nós pensávamos que nunca encontraríamos sequer um planeta, e havíamos encontrado o único sistema planetário triplo e quádruplo com este telescópio. Nossa, então eles também são planetas grandes, não é? Estes planetas são do tamanho de Júpiter, Saturno, e o menor é como Netuno. É, um pequeno Netuno. Foi realmente emocionante. Encontramos planetas do tamanho de Júpiter, mas mesmo estes eram pouco maiores que a Terra. Enquanto planetas do tamanho da Terra ainda não forem encontrados, a busca continua. Como você escolhe uma estrela para observar? Nós tentamos escolher estrelas mais ou menos parecidas com o nosso Sol, algumas com mais massa, outras com menos, mas já adultas ou mais velhas, porque já assentadas. Para que um planeta do tamanho da Terra seja habitável, a temperatura tem de ser adequada, nem tão fria a ponto da água ficar presa no gelo, nem tão quente, o que transformaria a água em vapor. Mas num planeta com a distância perfeita de sua estrela, para que a temperatura seja ideal para manter a água líquida durante bilhões de anos, é só deixar a evolução darwiniana fazer o serviço. Parece caixinhos dourados e seu mingau. Isso mesmo, não pode ser tão quente nem tão frio. Nós adoraríamos encontrar um assim.
Um planeta como a Terra que pareça azulado, o que nos diz que há água em sua superfície, com uma análise espectroscópica da atmosfera que nos diga que há oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio e talvez metano. Não se pode ter uma atmosfera com oxigênio e metano, a menos que haja vida produzindo oxigênio por fotossíntese e o metano por pântanos e bovinos que produzam este gás. Então, se encontrarmos oxigênio e metano, encontraremos vida. É mesmo? Será tão simples assim? Há céticos, e eu sou um deles, mas procuramos os melhores sinais e identificadores. E uma atmosfera como a da Terra, com oxigênio, metano, nitrogênio, dióxido de carbono, não pode haver nada melhor para indicar vida. Suponha que você tenha um telescópio, um dispositivo sensível o suficiente para encontrar um planeta como a Terra. Você o apontaria para algumas das estrelas em que vocês já identificaram planetas? Com certeza. Os Júpiteres e os Saturnos que temos encontrado são os sinais. Eles indicam sistemas que podem abrigar terras, especialmente se houver um Júpiter longe o bastante de sua estrela, o que permitiria uma terra na zona habitável ao redor daquela estrela. O que fez você perseguir planetas em outras estrelas? Bem, lembro que quando era criança eu pensava, será que existem outras terras lá fora? E se houver, elas seriam habitáveis? E se sim, haveria vida nesses planetas, especialmente vida inteligente? Nós humanos adoraríamos saber, estamos sozinhos no universo? Existem outros planetas como a Terra, planetas habitáveis? Existem outras criaturas lá fora que pensam e sonham e também estão nos procurando? No final, acredito que nós, humanos, estamos tentando encontrar nossas origens no espaço, quimicamente e biologicamente, entre as estrelas. O universo está acelerando. Quando o universo se expandiu depois do Big Bang, é razoável pensar que a atração gravitacional de toda a matéria deveria arrastar todo o material em expansão, levando à diminuição dessa expansão. Mas quanto o universo estava desacelerando? Na década de 1990, o telescópio espacial Hubble possibilitou que equipes de cientistas respondessem a essa questão, estudando a intensidade luminosa de um tipo especial de explosão estelar chamado supernova tipo 1A. Eu visitei o Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, em São Francisco, para falar com o astrofísico Saul Perlmutter, que encabeçava o projeto de cosmologia da supernova. Então, o que você descobriu? Nós começamos a fazer medições para tentar descobrir quanto o universo em expansão estava desacelerando. Quando vimos os primeiros dados, pensamos, bem, isso é engraçado, parece que o universo não está indo mais devagar. Mas tudo bem, também estamos certos que já fizemos todos esses testes, calibragens e confirmações. E achamos que quando tivéssemos todos os números checados e analisados, este efeito iria desaparecer. Talvez tivéssemos que consertar um sinal em algum lugar. Um sinal de menos que isso deveria mesmo, ser de alguma mais, coisa sei. bem trivial. E checamos os passos do processo. E aos poucos chegamos a um ponto em que pensamos, este efeito não está desaparecendo. Esta é a resposta correta. Parece mesmo que o universo está acelerando. E por que isso é tão importante? Esta aceleração do universo não tem cabimento. Entendemos bem que todas estas forças estão no universo e que todos estes objetos também estão. E foi uma das primeiras vezes em que nos deparamos com algo que não podíamos prever. E agora estamos tentando compreender o que tudo isso significa. Venha, eu vou lhe mostrar um pouco do que estamos fazendo. Por que ele está acelerando? Bom, esta é a questão. Todos estamos doidos para saber a resposta. E um jeito de pensar sobre isso é que se você tenta uma forma tão estranha de energia, capaz de atravessar o espaço, ela pode realmente acelerar o universo enquanto a gravidade tenta desacelerá-lo. E nós a chamamos de energia escura para refletir o fato de que não sabemos o que é. É um mistério. É completamente bizarra. Não temos ideia do que seja. Queremos realizar estudos para saber o que ela poderia ser. O que precisamos fazer agora é reunir dados que irão pulverizar as diferentes respostas. E onde vão obter esses dados? O grande objetivo que estamos atrás é um projeto que você pode ver aqui. Um projeto de satélite. O projeto que temos aqui foi chamado de SNAP, sigla em inglês para Sonda de Aceleração das Supernovas. Será um novo telescópio espacial com um campo de visão muito grande. Então, em vez de olhar o universo por um buraco de fechadura, vamos olhar para ele por uma bela janela. Agora eu vou mostrar no que estamos trabalhando. Achamos que isso pode nos ajudar a descobrir por que o universo está acelerando e o que a energia escura realmente é. Aqui temos o SNAP, que esperamos poder lançar num futuro não muito distante.
Ele será posicionado em um local além da Lua. Neste ponto vantajoso, é possível medir o histórico da expansão com tantos detalhes que poderemos realmente ver as pequenas mudanças que ocorrem da desaceleração para a aceleração. Veja bem, quando o universo era bem denso e coeso, a gravidade era mais importante e desacelerava a expansão. Ao continuar expandindo, mesmo cada vez mais devagar, isso mudou. A gravidade se tornou menos importante que a energia escura e então assumiu e começou a acelerar a expansão. Então queremos descobrir exatamente como esta mudança ocorreu e isso irá nos dizer quais possíveis teorias diferentes estariam certas para explicar a energia escura. Sempre expandindo. Mas lentamente estão acelerando. Exatamente. E é onde estamos agora. Então a questão é, ele desacelera e algo estimula. Ou ele desacelera, sofre uma oscilação e então decola. Entende como essa transição funciona? Assim como os antigos astrônomos, os cientistas modernos descobriram algo sobre o cosmos que ainda não conseguimos explicar. Os observadores e teóricos é que irão explicar o que está acontecendo em nosso universo em expansão. Para isso, eles precisarão de novas ideias e instrumentos melhores. Quer este mistério seja solucionado logo ou em um futuro distante, uma coisa é certa. Continuaremos a observar o céu para entender nosso lugar no cosmos. Vamos continuar a explorar, compreender e descobrir. Versão brasileira Vox Mundi.